Assim, né? Atualizando a página ainda não. A hora que entrar aqui, aí atualizei. Eu vou dar um reload. Alô, alô, alô? Ali. Ei, nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Olá, tudo bem? Eu sou o Nelson, hoje mais uma transmissão do Expert Zone Play and Learn. Eu tô aqui com o Kainan, que é o nosso Game Master da Microsoft. E hoje, como vocês já podem perceber pelas imagens do jogo, a gente vai mostrar Rise of the Tomb Raider, jogo de Xbox One, também disponível para Windows. E, pô, como você já... A gente tava planejando aqui, vamos falar do visual do jogo mais pra frente, mas deixa eu aproveitar aqui. Não tem como. Pois é. Já começa com o visual. Tipo, o jogo é muito bonito. Eu acho que é um dos mais bonitos do Xbox One até agora. É de fato muito impressionante. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Eu vou só dar uma passadinha pra quem talvez não conheça Tomb Raider ou a Lara Croft. Eu acho muito difícil que isso aconteça, mas sempre tem, né? Então a gente dá uma pincelada aqui pra todo mundo. A Lara, ela é uma exploradora, né? Ela vem de uma família de aristocratas da Inglaterra, né? E o pai dela era explorador e tudo mais. Daí o nome Tomb Raider, porque tem a ver com as tumbas que a família dela vasculhou, né? Explorava durante a vida. E a história especificamente do Rise of the Tomb Raider é o seguinte: o pai dela tinha uma busca durante muito tempo sobre um determinado artefato que, reza a lenda, daria a imortalidade a quem encontrasse. Só que, obviamente, isso chamou a atenção de outras pessoas e o pai dela acabou sendo morto. Isso não é um spoiler, tá? Isso já tá de cara no jogo, exatamente. E, bom, e aí a Lara resolve continuar a busca do pai dela. O jogo vai e volta em algumas situações, na verdade rolam uns flashbacks durante a história, mas o grosso mesmo acontece na Sibéria. Ela começa aqui, na verdade ela está na Síria, e aí em alguns trechos você vai para Londres, onde vão se desenrolar alguns momentos com o pai dela, na verdade, antes do acontecimento principal do jogo. Mas o grosso mesmo acontece na Sibéria. A história é bem legal, né? Tipo, ganhou prêmio recentemente, inclusive. Sim, ganhou como jogo do ano para Xbox One. E melhor roteiro de games, é um prêmio bem importante, né? Não é qualquer coisa. Então, para quem curte história, para quem se interessa em algo mais do que simplesmente jogar, eu acho que é uma boa pedida. E aí, aproveitando nessa história de para quem o jogo é indicado, existem três pilares assim no Rise of the Tomb Raider que eu acho bem legais. O primeiro é a exploração, que vocês estão vendo agora o Kainan fazer. Ela passa por muitos momentos de exploração e tipo, o jogo se constrói com base nisso. Ela aprende alguns idiomas que vão servir para decifrar alguns enigmas do jogo e tudo mais. E esse já é o segundo pilar, que justamente são os enigmas, né? Você explora os lugares e resolve alguns quebra-cabeças. E tem muitas fases, inclusive, que é isso. Você tem que explorar o ambiente, resolver o quebra-cabeça daquele lugar para conseguir chegar na missão seguinte. E o terceiro são os combates. Não é um jogo de combate, né? Vamos deixar isso claro, mas existem alguns momentos em que você enfrenta os inimigos. E aí a Lara, à medida em que vai passando o jogo, você consegue aí aumentar o armamento dela e tudo mais, mas ela começa na porrada mesmo. Ela daqui a pouco tem um arco, né, que é o, eu diria, é o mais legal de usar. Marca registrada, né, praticamente. Eu usei tipo quase que no jogo inteiro, que é um arco e flecha muito legal. Mas também tem arma de fogo,
e tem porrada mesmo, pra quem preferir, né? Que normalmente funciona mais no corpo a corpo, quando você tem que contra-atacar. O Kainan vai jogar esse trecho inteiro, que é bem o começo da partida, que tem um pouquinho desses 3 que eu acabei de falar pra vocês. Então tem o lance de você explorar para começar a entender, a se familiarizar ali com o que está acontecendo. Daqui um pouco ele vai resolver um enigma e vai também ter um trecho de combate. E eu falei boa noite para todo mundo. Tem uma pessoa no Expert Zone perguntando se é inglês. No, it's not in English, it's in Portuguese. Tem o Fabrício 4K está dizendo que até mesmo no 360 tá bonito, tá, de fato tá bonito. O jogo também está disponível para 360, bem lembrado. E considerando que é para 360, sim, tem um visual muito legal. Ó, o pessoal do chat tá te zoando. Por quê? O que eu fiz aqui? Te chamou de noob. Mas eu nem fiz nada. É nada. Ele joga direitinho. Eu tô aprendendo, cara. Voltando um pouquinho no visual que a gente comentou agora há pouco. Vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Se tiver qualquer problema, vocês me avisem. Porque às vezes o microfone bate aqui na minha roupa. O visual desse jogo tem alguns cuidados que são muito legais e que trabalham em favor da mecânica. A luz é impressionante. A movimentação da Lara, o jogo é muito cinematográfico. Você vê que não é só você ir do ponto A ao ponto B. Ele tem um lance de você ver que ela tá se esforçando, ela tá fazendo um tremendo de um esforço físico ali para algumas situações. Ela fica toda suja, como vocês podem reparar. Ela se machuca no decorrer da partida. E tem alguns detalhes que eu acho que são muito bacanas. Por exemplo, o cabelo da Lara. Normalmente cabelo em videogame é um negócio meio esquisito, né? Que é aquela coisa empastelada, dura. E aqui eles conseguiram já resolver de um jeito bem legal, porque você vê o cabelo dela mexendo, tem alguns fios soltos. É bem, bem legal. Então, para quem curte visual, eu acho que isso aqui é um colírio. E ele tem muitas câmeras que fogem também do tradicional do jogo de aventura, do jogo de ação, que normalmente é aquela câmera fixa. Por exemplo, num jogo de tiro, normalmente é em primeira pessoa ou em terceira pessoa e a câmera fica ali estática. Esse aqui não, ele tem uma proposta de imersão, então você vai reparar que muitas vezes a câmera se aproxima muito da Lara, ela se afasta em momentos de tensão em que ele quer te mostrar o cenário, e tem esse lance também da escala dos cenários em que a Lara passa, que você tem a nítida sensação que são imensos, de que de fato ela é um ser humano ali no meio de um lugar muito grande. Então a câmera normalmente ela dá essa focada para reforçar essa proposta do jogo. E tem muitos momentos que eu acho muito legal, acho que o Kainan vai passar num agora inclusive, quando ela tem que passar por um lugar apertado. Essas sequências eu acho que são muito legais. Chega a ser claustrofóbico. Muito. E o jogo consegue te passar essa sensação. É assim, a gente sempre acha, vai ser uma animação. Não. É de fato o jogo. Você está controlando a Lara nesse momento. Sim, então o jogo te proporciona essa aproximação da personagem para você sentir de fato o que ela está sentindo. Isso é muito legal. E não são muitos jogos que conseguem fazer isso, né? Esse senso de claustrofobia, esse aperto, essa dificuldade dela de passar do lugar. E cara, a gente só tá no início do jogo. Então, isso eu gosto de reforçar, para não parecer que, nossa, a gente já tá lá no fim do jogo, então já aconteceu de tudo. Não, esse é o início do jogo. O jogo já começa te dando, assim, um soco no estômago. Eu acho muito legal isso. Bom, bom lembrar. Por ser um jogo de exploração, tem muita coisa para você vasculhar, tem muitos itens para você coletar durante a partida, que servem para várias coisas. Alguns são essenciais para que você entenda melhor a história, porque a história é contada também por meio de alguns áudios que a Lara encontra, e aí você vai conseguir entender melhor o que está acontecendo nessa região em que ela está explorando, quem são os inimigos dela.
Enfim, tem uma série de itens, de objetos secretos que você vai explorar, mas o jogo funciona da seguinte maneira. Digamos que você jogou, terminou e tenha deixado passar alguma coisa, né? Isso é normal de acontecer. Você depois consegue continuar jogando, porque o jogo ele te proporciona isso, de retornar nos cenários e coletar o que for preciso para você completar o 100%. E aqui é um trecho específico bem legal para vocês notarem, quando eu disse o lance que mescla a exploração com resolver um quebra-cabeça ali. Lara está presa num ambiente, Kainan explorou, descobriu que essa parede tem alguma coisa esquisita ali. Infiltração. Essa picareta dela é um instrumento tipo, essencial durante a partida o tempo inteiro. E aí é isso. Quebrou a parede, inundou o lugar. Como é que ele vai chegar do outro lado? Bingo. Normalmente o jogo já também te dá uma certa diquinha para caso você fique perdido, né? Então ele meio que te orienta. E caso você fique desorientado, existe ainda um esqueminha de você enxergar pontos essenciais do cenário. Eu vou pedir pro Kainan apertar, se não me falha a memória, é o L3. O L3 ou R3? R3. R3, que é a alavanca R para baixo. Aí alguns trechos do cenário, aqueles que você pode interagir, eles ficam amarelos. E, gente, presta atenção no visual desse jogo, que é de fato fora do normal. Vai lá. Isso que eu acho bem bacana do jogo. Quando ela sai de algum lago, alguma coisa, ela tá toda molhada, pinga. Cansada, né? Arfando. Dá pra ver no rosto na dela. expressão dela, exatamente. Deixa eu olhar o chat aqui como é que tá. Muito bem lembrado aqui, ó. O Fabrício me falou da dublagem. Fato. O jogo tem tanto legendas em português quanto dublagem em português, isso é bem legal. Como vocês podem reparar ali na tela, a gente deixou a legenda também. Aqui é um lugar para exemplificar bem o que eu te falei da visão para quando você estiver perdido. O Kainan usou e aí você consegue ver ali um trechinho. Tem um amarelo ali naquele muro. Bom, então é ali que você tem que explorar. Essa é a dica que o jogo te dá para que você não trave nos enigmas. E esse lugar é um bom exemplo. É no início do jogo também, mas ele exemplifica bem como é que funciona o lance de você interagir com o cenário para resolver os enigmas, para conseguir avançar na partida. Voltando da dublagem rapidinho, só, Kainan. Eu sei que algumas pessoas ainda torcem o nariz, né? Falar em jogo em português, parece que é um negócio assim, não é legal. Fica estranho, tal. né? Fica Dublagem estranho estranha. porque o nosso ouvido ainda não está habituado. Mas olha, a Microsoft, ela toma um cuidado bem legal com os jogos que ela lança em português, viu? Dá pra lembrar do Forza Horizon, que tem umas vozes muito legais. O Sunset Overdrive, que tem uma dublagem incrível. E o Tomb Raider, eu diria que tá também bem acima da média, tá, gente? É muito legal de jogar. Eu não senti estranheza alguma. E é legal que é uma opção, né? Evidentemente que não é todo mundo que entende inglês. Se a pessoa quiser jogar sem usar a legenda, só curtindo o áudio, pode jogar de boa, que não vai atrapalhar em nada. O Kainan tá resolvendo esse enigma bem rapidinho, tá, gente? Até para vocês terem uma ideia de como é que funciona, porque no final dessa sequência tem também um combate, assim, para vocês sacarem como é que funciona. Então, um lance de furtividade também, a Lara consegue se esconder em alguns lugares quando está em combate. É bem legal isso. Eles estão quase entrando. Kainan, quer falar alguma coisinha? Como a gente tá quase chegando na parte de combate, a gente percebe que o combate agora não é mais aquela coisa que a gente tem que sair e vai matar todo mundo tipo Rambo, né? Não. A gente tem que se precaver, se esconder. Ai, meu Deus. Não vai morrer agora, só porque começou a falar aí, muito bem. Já iam me zoar de novo. Então a gente começa a perceber que ela tem uma preocupação em se esconder, porque é uma pessoa só, ela não vai conseguir combater tudo de uma vez só. Bem lembrado. Eu falei muito brevemente da furtividade, gente, e tem isso no jogo. Você consegue, durante os combates, em alguns trechos, passar desapercebido, assim... Você tem que eliminar as pessoas, mas você consegue fazer isso sem que elas saibam que você está ali.
Então tem um lance de você pegar o sujeito por trás, eliminar os inimigos e ninguém saber que você passou ali. Consiga soltar a cabeça. Ou tem o esquema que eu desaconselho de verdade, que é o que o Kainan acabou de falar, que é você tentar ser o Rambo. Não funciona direito, entendeu? Você pode até chegar atirando em todo mundo, mas vai complicar a tua vida, vai ficar um pouco mais difícil. Vou olhar o chat de novo. O John Boring está perguntando quanto tempo é o jogo. Olha, depende muito, evidentemente, de jogador para jogador, né? Se você depende do tipo de dificuldade que você decidir jogar, se você for jogar no normal ou na dificuldade mais difícil. Eu diria que para você terminar o modo história, coletando tudo para fazer 100%, olha, vamos dizer aí cerca de 30 horas, que é um tempo bastante razoável, né? Pode acontecer também de algumas pessoas terem um pouco mais de dificuldade na hora de resolver alguns enigmas, então isso pode travar um pouco mais a partida. Mas numa média geral eu diria que 30 horas é o tempo que você vai levar para fazer 100% na história. Que é um tempo bem razoável, eu diria. Tem jogo para dedéu. E aí, Kainan? Chegamos ao combate, finalmente. Cheguei numa tumba. É isso. Esse é um trecho... Bom, vocês vão encontrar muita tumba no meio do caminho, viu, gente? Essa é só a primeira. Tem, inclusive, as tumbas secretas no jogo. Assim, eu gosto de reforçar isso porque a gente começou a falar, eu fui para outro caminho, eu vou voltar lá. Para quem que o jogo é indicado, né? Eu gosto muito de jogo de exploração, tipo, que me permite andar na minha velocidade, entendeu? O jogo não me força a ir pra frente. Então, se tiver algum cliente teu que estiver em dúvida, perguntar, para que tipo de jogo para que tipo de jogador o Rise of the Tomb Raider funciona? Bom, galera que curte explorar, que gosta de ter um pouco mais de liberdade, que gosta de fuçar pelo cenário, eu acho que já começa por aí o primeiro ponto a favor. Não é um jogo de ação, de combate. Então, assim, tem combate no jogo, mas não é o foco. Então, eventualmente a pessoa que fala assim, mas eu não gosto de jogo de tiro. Então, fique despreocupado, não é um jogo de tiro. Tem alguns trechos, em algumas missões, que você vai ter que enfrentar ali uma meia dúzia de inimigo, mas não é esse o principal foco do jogo. E... eu acho que a galera que procura, um visual muito legal, e 2, uma história envolvente, eu acho que tem Rise of the Tomb Raider um jogo essencial. E de fato, é um dos melhores jogos do console até agora. Evidentemente que outros virão, mas eu diria que nessa primeira leva de jogos, o Rise of the Tomb Raider é obrigatório Sem dúvida. para quem está procurando um jogo legal, divertido e que ofereça um monte de coisa para se fazer. É uma história muito legal. Por exemplo, quando eu jogo, eu sinto que quando a Lara tá caindo, eu meio que vou junto com ela, dá um desespero. Vai, minha filha, sai daí, sai daí. O jogo ele é bem envolvente nesse aspecto, eu acho isso muito legal. É o que eu falei, ele tem essa pegada cinematográfica, assim, você consegue perceber pelos movimentos de câmera, pela aproximação que ele dá de vez em quando, que ele te coloca nesses ambientes super fechados e tal. Ele te envolve de verdade. E é o tipo de jogo, eu acho isso muito legal, que você sempre fala assim, eu vou jogar só mais 10 minutinhos hoje. Não dá. Não rola. Você pega o negócio, você vai querer andar, fuçar, e depois que você terminar, você vai continuar explorando, porque tem um monte de coisa pra achar ainda. Bom, eu acho que é mais do que indicado. Ui. O legal também é que quando ela... Ai, meu pai, Kainan tentando jogar e falar, gente, vamos É lá. complicado, mas eu juro que eu vou aprender. Legal que ela mesma monta o arco dela, porque ela vai pegando no meio do caminho. Ela tem que coletar alguns troncos, alguns... Tem o lance de animais também, que você, durante a partida, tem que caçar, digamos assim, porque tem algumas melhorias que você consegue com isso. Assim, eu diria, em termos gerais, que é um jogo bem completo. Assim,
Ele funciona muito para quem gosta de aventura. Para quem jogou o Tomb Raider anterior, que era um reboot da série, eu acho que já vai se sentir em casa, porque a mecânica do jogo é muito semelhante. Sim. Evidentemente que tem muitas melhorias, principalmente no aspecto técnico, visual do jogo, áudio e tudo mais. Mas eu diria que é bem semelhante. Então, se você gostou do jogo anterior, não tem a menor dúvida que você vai adorar o Rise of the Tomb Raider. E se você está jogando Tomb Raider pela primeira vez, é muito provavelmente que você vai gostar a ponto de se interessar pelo jogo anterior. Você concorda com isso, Kainan? Sem dúvida, você vai querer saber um pouquinho da história antes disso acontecer. Então a pessoa vai se interessar pelo jogo anterior, sem dúvida. Como eu tô me interessando. Gente, quem tiver dúvidas, por favor, eu tô no chat, tá? Pode deixar a perguntinha, eu leio, respondo. E dentro do possível a gente esclarece suas dúvidas, beleza? Até porque, gente, só faltam 8 minutos, tá? Então, dúvidas, aproveitem. Ou calem-se pra sempre. Na verdade, até segunda-feira que vem, que é a próxima transmissão. Mas aí já é outro jogo. Um lembrete. A gente falou muito da história, mas eu vou dar só uma pincelada, muito rápida. Uma vez que você tenha terminado, fez o 100% da história, existem alguns desafios extras que o jogo te oferece. Para quem quiser, por exemplo, fazer desafio de menor tempo em vencer a fase, ou fazer a maior quantidade de pontos, aumentar a dificuldade, passar sem morrer, passar sem ser visto pelos inimigos. O jogo te oferece isso. Você consegue rejogar cada uma das fases, mudando, digamos assim, as regras do modo história. Já foi lançado também, para quem se interessar ainda mais, e eu também recomendo, porque eu comecei a jogar, achei muito legal, ainda não terminei, mas estou a caminho. É a expansão Baba Yaga. A expansão acontece na mesma região da Sibéria, então assim, você não vai para um lugar diferente, mas ela te leva para uma área que, na verdade, durante a partida ela não era muito explorada, e você vai enfrentar uma história completamente nova. É uma bruxa que está meio que assombrando ali a região. Não vou contar mais porque a graça está em descobrir justamente o que se passa, mas é bem legal a expansão. Para quem tiver interessado, né, o teu cliente pode comprar aí aqueles cartõezinhos. Cartão presente. Isso. Tá aí, o cartão presente, o Kainan me lembrou aqui, e aí o cara baixa a expansão digital na live. A expansão, inclusive, é bem baratinha, é bem legal, pelo tanto de jogo, de história que ela oferece, eu acho que é um custo-benefício bem legal. Kainan, não me deixe esquecer das coisas aqui. Eu prometo. Tô falando pra caramba aqui. Eu tô jogando, mas eu vou lembrando. Vai me lembrando. Sim, uma coisa muito legal que eu lembrei agora. Vocês repararam que o Kainan mudou de estágio? Ele tá numa fase no gelo agora e a Lara tá com outra roupa? Pois bem, durante a partida, além de você habilitar uma série de acessórios e você melhorar suas armas e coisa e tal, você também habilita roupas. E não tem só o fator estético envolvido. Na verdade, cada roupa tem um propósito. O jogo não te obriga a usar a roupa X ou a roupa Y. Na verdade, ele te coloca essas roupas como opção e cada uma delas muda ligeiramente as habilidades da Lara. Então, por exemplo, tem roupa que te deixa mais forte em certas situações. Então, ela te protege melhor do frio, por exemplo, ou ela te dá uma certa imunidade contra algumas armas. Você consegue ficar um pouco mais forte, a tua barra de energia dura mais tempo, enfim, são várias roupas. Também, no caso, né? Se Sim, ela tá na neve, sim, fica de branco. Exatamente. Então, assim, cada roupa tem um propósito, aí você que decide quando você vai usar, em que situação. Tem uma roupa especial, para quem for fazer o 100% do jogo, já fica a dica aí. Tem uma roupa bem legal que você habilita, super bonitona, com uns elementos show de bola. Também não vou contar, porque eu acho que o legal é descobrir. Mas é legal explorar para conseguir a roupa.
o nosso tempo, para variar, ele anda mais rápido do que eu gostaria, mas não tem problema. Isso. Galera do chat, tem uma pessoa perguntando como você tá jogando. A gente tá jogando com disco. É que eu não sei se não tá, a gente não tá aparecendo na câmera, mas a gente tá com o disco do jogo. Eu só queria dar um lembrete, que tá chegando no fim, então assim, as transmissões do Expert Zone, elas são regulares, tá, gente? Cada transmissão a gente vai falar de um jogo. Então, recado, se inscrevam em todas as nossas redes sociais, porque tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, é lá que rolam os avisos de dia e horário, embora eu já possa avisar que segunda-feira, 20 horas, é o nosso dia e horário já pré-determinados. A menos que aconteça uma mudança muito radical, vocês vão ficar sabendo pelas redes sociais, mas estamos combinados que todas as segundas, 20 horas, a gente está aqui falando para você de um jogo diferente, trazendo as informações essenciais que vocês precisam saber para conversar com seus clientes. Por favor, muito importante, clica no coraçãozinho aí, quem está no Twitch, por favor, porque isso é importante. Vocês vão ser avisados também quando a gente estiver ao vivo, e é legal que a gente saiba também quem está assistindo, quem está curtindo a página, né? Então, por favor, clica no coraçãozinho aí, que isso é legal pra gente, beleza? Mais algum recado, Kainan? Antes que o nosso tempo esgote e a gente seja chutado da sala. Ui. A gente não vai ser chutado da sala, a gente tá zoando. Cara, acho que tá perfeito tudo que a gente comentou aqui hoje sobre Rise of Tomb Raider. É um jogo que dispensa qualquer tipo de comentário. A parte gráfica é perfeita, tem um realismo, a parte de brilho, contraste, é muito perfeito, como a gente está podendo ver aqui. E a parte de exploração dela é o que eu mais gosto, onde eu posso andar por qualquer parte da tela e fuçar e saber um pouco mais sobre a história muito do que bom, está né? acontecendo. Então, pra mim, é genial esse jogo. Então, gente, eu espero que a gente tenha tirado as principais dúvidas que vocês tinham sobre Rise of the Tomb Raider. Lembrando também que, embora a gente faça a transmissão ao vivo, este vídeo está disponível também no YouTube, tá? Então se inscrevam no canal do Expert Zone. Oi pessoas, de novo voltei para a câmera. Se inscrevam também no nosso canal do YouTube, porque evidentemente fica à disposição para quem perdeu a transmissão de hoje. Se vocês quiserem compartilhar também com seus amigos, passar para frente o vídeo, isso também ajuda, porque a ideia é compartilhar a informação, levar adiante a proposta de esclarecer as dúvidas que vocês possam ter, beleza? De novo, hein? Se inscrevam em todas as nossas redes sociais. Tô esperando, beleza? A gente se vê na próxima segunda-feira. Até mais. Já pode adiantar o jogo? Às 20 horas. Ou deixa o suspense? Não vou falar. Vocês acompanham a rede social que a gente vai falar durante a semana, beleza? Tchau, valeu. Tchau, gente. Beijo. Até mais. Tchau.